eu quero convidar uma pessoa aqui que é uma pessoa assim muito especial para mim. Ele é uma bênção na minha vida. Ele é o meu pastor também na igreja. Eu sou da Igreja Videira, ele é meu pastor. E não só pastor, ele é empresário, ele já vendedor, entende muito sobre vendas. Ele é um cara gigante, literalmente. Vocês vão entender o tamanho do cidadão. E ele é uma bênção para mim. E eu tenho certeza que ele vai trazer uma bênção muito grande para você também. Tem muito conteúdo, são muitos anos de venda que ele condensou em um pouquinho de treinamento aqui para passar para você. Ele tem treinamentos também, provavelmente ele vai falar isso aqui, ele tem outros treinamentos online. É um cara que com certeza tem algo de muito valor para transmitir para você. Quero convidar aqui Rafael Almeida, meu pastor. Aleluia! E aí, meu querido? Muito bom. Valeu. Amém. Deixa eu me posicionar aqui. Coloca eu para me ver só um pouquinho aqui, para eu ver se eu estou bonito mesmo, igual minha mãe falou que eu sou. Minha esposa também elogiou. Amém. Eu quero te dar boa tarde, te receber nesse evento online e te garantir que realmente você vai receber muito conteúdo, já tem recebido. Eu quero compartilhar um pouco com você agora e creio que ainda muito mais até o final do dia você vai receber. E é importante que você realmente coloque em prática tudo isso que você está ouvindo aqui e não fique apenas na teoria, né? Você sabe que a gente tem que ser bom para fazer as coisas, né? Tem que sair do campo da teoria e ir para o campo da prática. Então eu quero apresentar aqui um pouco para vocês o que eu vou falar hoje aqui, a minha palestra, né? O tema que eu dei é Impacto nas Vendas, falar um pouco de mim para que vocês me conheçam, né? Eu sou, deixa eu para onde que eu aponto aqui. Eu sou o Rafael Almeida, para quem não me conhece, sou de São Paulo, por isso que eu sou tão gente boa, casado, pai de 3 filhos, sou pastor na Igreja Videira em Goiânia, cuido de uma rede com mais de 1.200 membros. Eu sou escritor, tenho um livro lançado, mais 3 que eu estou lançando agora, consultor e palestrante. Sou gestor do Empreendedores Radicais, que é um grupo de empresários, membros da igreja, contando com 2.600 empresários, eu os acompanho há 8 anos. Também idealizador da Força Tarefa Empregos, que é uma ação que nós fazemos na igreja há 2 anos, e nesses 2 anos conseguimos arrumar emprego para 3.000 irmãos que estavam desempregados, e isso é um testemunho poderoso. Trabalhei por 16 anos na Editora Globo, comecei lá como vendedor, virei supervisor, gerente e representante. Trabalho com vendas no total há 24 anos, sou sócio da My Broker Office, a nova unidade que nós vamos inaugurar em nome de Jesus assim que acabar essa quarentena. Empresário há mais de 15 anos, hoje tenho também um escritório de representação de consórcio, a Dynamos Consórcio. E, como eu falei, eu quero falar para vocês do impacto nas vendas. Quero te pedir para que você me acompanhe nas redes sociais, tanto meu Facebook, Instagram quanto YouTube. Você vai me achar lá pesquisando por Rafael Almeida Play. E aí o que eu quero falar para vocês hoje do impacto nas vendas, eu quero começar já te chamando para prestar bastante atenção. Assim como o percursor fez mais cedo, eu gostei demais da apresentação dele. Pega aí o seu bloco de notas, vai anotando tudo isso daí, mas se você quiser depois essa apresentação também, é só você me mandar um direct aí nas redes sociais e eu consigo encaminhar ela para você, para te abençoar. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é para te distanciar da mediocridade. Você sabe, mediocridade é você realmente ter a média, né? Você andar e transitar o tempo todo nessa média de resultado. Você não vai ser extraordinário, também não vai passar fome, mas eu creio que Deus te deu sabedoria para que você possa, sim, ter muito mais resultado do que apenas um funcionário medíocre, que você possa realmente crescer, que você possa prosperar, que você possa desfrutar daquilo de bom que Deus criou para que você realmente aproveite. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, que todas as coisas existem por amor a vós, para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Então presta atenção, tudo que existe Deus criou por amor a você. Então você tem que desfrutar disso. Eu falo, é como se fosse uma festa de aniversário que foi feita para você e não faz sentido você não ir lá. Então, pensando por essa ótica, né, Paris, a Disney, as praias, tudo isso existe por amor a você. Então, você tem que ir lá, né? Mas você não vai de qualquer jeito, você vai porque você prosperou, você não vai pelo México, né? Você vai porque você se organizou, porque você trabalhou, porque Deus te abençoou e você está desfrutando daquilo que Ele criou por amor a você. Então, eu quero te chamar aqui para você se distanciar
da média, para você realmente dar passos largos adiante para ter resultado. Então, a primeira coisa que eu quero te chamar é para que você não seja mais vendedor, porque de vendedor o mercado já está cheio, assim como de boa intenção o inferno está cheio, de vendedor também o mercado já tem um monte. Então você tem que deixar de ser vendedor e se tornar um verdadeiro especialista em vendas. Olha o que a Bíblia diz, que é da onde nós extraímos toda a sabedoria, né? Provérbios 22, 29. Vês a um homem perito na sua obra, perante rei será posto, não entre a plebe. Então, quando você se torna, né, um especialista, um expert em algo, isso vai te projetar, vai te valorizar. Então, eu sou um testemunho disso, porque eu comecei a trabalhar com vendas com 14 anos de idade. Até os 16, eu fiquei numas assim de ter vendas como sendo um passatempo até eu definir o que eu ia fazer da minha vida. E aí o que aconteceu foi que com 16 anos eu já estava ganhando muito dinheiro e eu tomei uma decisão, né, de não fazer faculdade na época e depois eu vim estudar, mas na época a minha decisão foi de me especializar em vendas. Coloquei alvos arrojados, né, de conteúdos que eu iria estudar para que essa especialização pudesse me dar resultado. E o que eu posso te falar é que eu sou um testemunho ambulante do tanto que isso dá resultado, porque no meio de 2.000 vendedores, né, a nível nacional na Editora Globo, fui campeão 18 meses. Né? Nos 5 anos que eu trabalhei como vendedor, eu aposentei com 19 anos de idade de ser vendedor, e aí eu já me tornei supervisor, depois gerente, e com 23 anos o representante mais novo da história da Editora Globo, montando um escritório em Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Brasília e Palmas, tendo mais de 100 vendedores, né, faturando milhões e prosperando. Então tudo isso porque lá atrás uma decisão foi tomada, de realmente me tornar especialista, e isso já me dá o gancho para a segunda coisa que eu quero te convocar, para que você se olhe como sendo o seu melhor ativo para receber investimento. Então você precisa incluir no seu orçamento um valor de investimento mensal em você, para que você tenha acesso a conteúdos práticos que realmente vão te trazer retorno. E você tem que cuidar da sua imagem, investir nisso, usar suas redes sociais com sabedoria, fazer realmente um planejamento de marketing a seu respeito. Porque você é uma empresa, o vendedor que se olha como uma empresa, ele investe em si mesmo. Né? Então, eu quero mudar a sua mente dessa maneira, de você não olhar você como um funcionário de uma empresa que está trabalhando para dar dinheiro para os outros. Né? Esse é um grande equívoco que o vendedor não pode cair. Você não está dando dinheiro para os outros, você está ganhando dinheiro. E quanto mais profissional você for, mais dinheiro você vai ganhar e portas vão se abrir para você. Então você precisa abrir a mente para isso. Eu já puxo aqui para a terceira coisa. Você precisa entender que não é só apenas vender. Olha aqui para mim, deixa eu chamar sua atenção para algo. Não venda apenas, bata recordes. Não venda por vender, mas seja o melhor vendedor. Porque se você vai trabalhar do mesmo jeito que outros trabalham, na mesma carga horária, por que o outro vai ter mais resultado que você? Você já parou para se questionar que realmente a nossa diferença entre nós, ela não existe? Qual que vai ser a diferença? Porque um é mais alto, igual eu, outro mais baixo, um mais magro, não é igual eu, né? Um mais fortinho. Né? E a diferença, um estudou num colégio público, outro num colégio particular, mas o que vai falar realmente a diferença do seu resultado é o que você vai fazer na prática na hora de colocar a mão na massa. Então você precisa trabalhar não para vender, mas você precisa trabalhar para bater recordes. E isso muda tudo no jogo. Então a primeira coisa é que você tem que saber quais são os seus recordes, quais são os seus melhores resultados e o melhor resultado do mercado que você atua. E a segunda coisa, você tem que atuar com estratégia para superar isso. O que eu sempre falo, e eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Por favor, você que é vendedor, olha aqui para mim, na bolinha aqui, ó. Não trabalhe para vender. Quem trabalha para vender tem um problema. É que depois que ele vende, ele para. Se você é vendedor, você não pode trabalhar para vender apenas. Porque isso é muito subjetivo, isso daí não tem algo palpável. Porque qualquer venda que você fizer, pronto, você atingiu o seu resultado que você queria. Você vendeu e aí você já para. E tem um ditado que diz que o animal satisfeito dorme. Né? Um leãozão lá, depois de comer, ele dorme. Né? Então você não pode ficar satisfeito na medida que você vai estacionar. Então você precisa trabalhar com estratégia para bater recordes. Então, mas para isso você tem que saber quais são os recordes a serem batidos. Você tem que ter referências, tanto pessoais, do seu resultado, quanto do mercado. Então, qual é o melhor resultado que você já teve?
Presta atenção aqui que eu quero te dar uma dica de algo que eu vivo, na minha história, eu vivo em cima disso. Que a partir do momento que você chegou no máximo, esse máximo passou então a ser o seu mínimo. Então quando você entende isso, então eu falo isso, por exemplo, no relacionamento com Deus. A partir do momento que eu me relaciono com Deus, eu entreguei minha vida, eu estou envolvido na vida da igreja, e eu dei o meu máximo nisso, por que agora eu vou dar menos do que isso? E por que Deus aceitaria menos? Da mesma forma, num relacionamento, eu estou casado com a minha esposa, sou extremamente romântico, carinhoso, atencioso, e eu estabeleci um padrão de atenção, de romantismo. Ok, eu mostrei para ela qual é o meu máximo. Você acha que agora ela vai aceitar menos do que isso? Você acha? Iludido, você acha que ela vai. Não vai, porque qualquer coisa a menos que você faça agora, ela vai ter como você tendo deixado de amá-la. Então você não pode retroceder de níveis que você já alcançou. E em vendas é exatamente a mesma coisa. Uma vez que você chegou num resultado, uma vez que você se beneficiou desse resultado, por que retroceder? Então, vamos falar de imóveis, né? Se você trabalha com imóveis, aí você vendeu um imóvel de alto padrão e de comissão nessa venda você ganhou 100 mil reais. Não, é muito dinheiro, é muito bom. Eu costumo falar que esse tanto de dinheiro faz bem para a pele, para o estômago, para o intestino, para o cabelo, para os relacionamentos, para o sono. Só tem ponto positivo. E um engano que as pessoas acham, eu como pastor posso falar isso, porque direto eu sou questionado por isso, é achar que o dinheiro é o problema. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas que ele em si mesmo não é nada. Então você tem que ter esse desejo, esse trabalho com atenção para ganhar o máximo de dinheiro, é lógico, sem consagrar o seu coração a isso. Mas vamos lá, uma vez que você ganhou 100 mil reais num mês, me fala qual que é a lógica de você diminuir isso. Por quê? Nós estamos vendo agora, no meio desse coronavírus todo, os times de futebol estão renegociando com os clubes renegociando com os jogadores, querendo baixar salário por causa do momento de crise. O governo liberou isso para renegociar com funcionários, para diminuir o rendimento nesse período. Ok, você acha que está todo mundo feliz com isso, satisfeito? Você acha que um jogador que ganha 100 mil, baixado 50% do salário dele, ele está achando ótimo? Lógico que não. E assim que a coisa estabilizar, todo mundo vai querer voltar para o que estava antes ou até recuperar o que perdeu ganhando mais. Você, como vendedor, precisa atuar da mesma forma. Se você é vendedor profissional, especialista, que vive disso, que tem resultado, você não pode se contentar com um resultado menor do que o máximo que você já teve. Então você tem que nivelar sempre por cima o seu resultado. Então esse é um convite que eu quero te fazer, seja um batedor de recordes. Vamos avançar. Outra coisa muito importante, isso daqui é uma dica baseada na minha experiência, 24 anos trabalhando com vendas, já devo ter tido mais de 500 vendedores trabalhando para mim, 8 anos acompanhando mais de 2 mil empresários, ajudei mais de 3 mil pessoas a arrumar emprego, então, e sou pastor de mais de 1.200 pessoas, uma igreja que tem 30 mil membros. Então, minha vida é relacionar com gente. E aí eu posso te falar, um grande problema que impede as pessoas de terem resultado hoje é o ontem. Então, esse é o próximo convite que eu quero te fazer. Esqueça logo o seu passado. Não fique preso no que já aconteceu. Tanto o fracasso, mas principalmente o sucesso. Então, aprenda com o que passou e esquece. Olhe para o agora e projete o amanhã. E aí, a segunda coisa aqui que é importante é porque pior do que o fracasso, o sucesso é uma âncora muito mais pesada para prender as pessoas. Então, eu vou te dar um exemplo. O que aconteceu com uma irmã que relaciona conosco lá na igreja, corretora de imóveis, trabalha com imóveis há muitos anos, e ela teve muito resultado, cresceu profissionalmente no ramo, e ela ganhava uma média de 40 mil reais por mês. Um mês um pouco mais, um mês um pouco menos, mas ela profissionalizou, virou uma corretora top. E aí ela parou de vender, de repente ela ficou 1 ano sem vender nada. Isso para ela foi uma crise monstro. E aí, ok, ela veio conversar comigo, eu perguntei para ela, vem cá, quando você vendia e ganhava 40 mil por mês, quando você começou, o que você fazia? E aí ela falou, eu quase morri de trabalhar, eu ia para a rua todo dia, eu pegava panfleto, eu subia uma avenida por um lado, descia pelo outro, distribuía, parava no semáforo, fazia 100 ligações por dia, eu pedia indicação, eu trabalhava 12, 13 horas todos os dias, eu tinha foco e tal. Falei, ok, e aí o resultado começou a aparecer, o que você fez? Aí olha o nível que ela chegou, numa outra corretora, não é na MyBrook, se fosse aqui, ninguém teria deixado ela fazer isso. Ela meio que aposentou como vendedora, como corretora, e ela tinha uma assistente.
E aí essa assistente captava os leads para ela, passava as indicações, aí ela ia atrás só desse tipo de cliente, aí ela estava trabalhando muito menos, estava fazendo pilates no meio do dia, né, almoçando em casa, estava tudo maravilhoso, ela estava com a qualidade de vida topíssima, com um detalhezinho básico, ela parou de vender. E aí eu virei para ela e falei, ok, o que você acha que você tem que fazer para voltar a vender? E aí ela, não, é alguma chave que eu não descobri, eu estou com algum bloqueio, né? Aquela coisa lá do povo que quer destravar os códigos, aí é uma loucura. E aí algum código que travou, e se eu destravar, eu vou começar a vender. Não, o seu código eu vou te falar, é preguiça. Ah, como assim? Você tem que voltar a trabalhar, minha filha. Você tem que ir para a rua, você tem que pôr a faca no meio dos dentes, você tem que fazer o que você fazia antes. Ah, não vou fazer. Por que ela não queria fazer? Por causa do sucesso que ela teve no passado. E esse sucesso se transformou numa âncora para ela. Por quê? Porque ela fala, não, é humilhação demais eu ir para um semáforo distribuir panfleto. Pois é, mas quando você fazia isso, você ganhava 40 mil no mês. Agora você não está fazendo porque você está cheio de orgulho, mas você não está ganhando. Então vamos pôr na balança, né? Eu, como pai de família, você sabe, quem tem necessidade não tem orgulho. Eu faço o que tiver que fazer, mas eu vou levar comida para dentro de casa. Né? Meus 3 meninos, imagina, meus filhos, imagina o tamanho tanto que eles comem, né? Então eu não tenho essa opção de falar, não vou fazer, é humilhante. Não, eu tenho que levar sustento para dentro de casa. Então, dessa maneira, eu exortei, conversei, tratei, e aí ela voltou a vender. Milagrosamente, disse, um código. Qual que foi o código? Ela voltou a trabalhar. Ela dispensou a assistente, ela voltou a ir para atrás dos clientes, ela mesma ligando, ela mesma fazendo tudo, e aí o resultado voltou a aparecer. Então, você precisa olhar para o que passou e aprender o que você tinha que aprender, com que os seus erros, eles são uma bênção na sua vida. Você aprender com esses erros vai te ajudar demais, porque você não vai repeti-los, mas você aprende com os acertos também e avança. É uma expressão que eu brinco sempre com o povo que está perto de mim. Eu uso uma propaganda que tinha do governo do estado, aqui antes no antigo governador, que é o seguinte, avança Goiás. Né? Sai do nível que você está, não continue estacionado. Avança, aprende e avança, mas não fique preso no passado. Vamos avançar. Próximo tópico que eu quero debater com você aqui. Você sabe que para ter um resultado diferenciado, para ser um campeão, para ser realmente alguém longe da mediocridade, você tem que ter diferenciais, ou seja, você tem que se comportar de forma diferente do que a multidão se comporta. Porque se você é medíocre e faz o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Então, se você se aplica realmente a fazer coisas diferentes, você corre um sério risco de ter um resultado diferente. Né? Einstein define loucura como sendo alguém que faz a mesma coisa esperando ter um resultado diferente. Então, você não, você vai se diferenciar para poder ter mais resultado. Então, vamos avançar nesse tópico. Então, o primeiro diferencial, e esse daqui particularmente, se alguém me pergunta, Rafael, qual que era o seu diferencial para vender o tanto que você vendia, para ter o resultado que você tinha? Para todos eu falo, meu diferencial é que eu tinha informações. Que tipo? Todas que você imaginar. Então, o que eu fazia, eu estou dando dica aqui para você. Primeira coisa, tenha um relatório diário do máximo de informações possíveis. Do máximo, de tudo que você imaginar. E aí você vai avaliar essas informações, extraindo as melhores opções e caminhos, usando tudo isso ao seu favor. E você vai eliminar as granadas que detonam o seu dia, o seu alvo e te prejudicam. Então, eu vou te dar um exemplo. O que eu tinha, Rafael? Eu tinha controle de tudo que você imaginar de informações. Então eu sabia o que eu tinha comido no dia anterior, que hora que eu fui dormir, quanto tempo eu dormi, que hora que eu acordei, como que foi o trajeto até eu chegar no trabalho, com quem que eu trabalhei, o que eu conversei, se eu fiquei perdendo tempo conversando de futebol, ou de Big Brother, ou de outra coisa, ou se eu fiquei focado exclusivamente no resultado, que horas que eu fiz a primeira venda. Então eu tinha o controle de 100% dessas informações, e o que você acha que isso me permitia? De eliminar essas granadas, aquilo que boicotava os meus resultados. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Né, falei ali que eu trabalho com vendas há todo esse tempo, sou de São Paulo, eu comecei lá e viajei 14 estados, mais de 400 cidades, e trabalhando com vendas. Então, um exemplo clássico. Eu morava em Porto Alegre, trabalhava no aeroporto, morava lá no centro de Porto Alegre, na Rua Andradas, e aí o deslocamento de lá para o aeroporto durava em média 40, 45 minutos de transporte público. Na época eu tinha 17 anos de idade. Né? Já tem 21 anos isso, meu Deus do céu, estou ficando velho. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a perceber que eu fazia esse trajeto, cansado demais, dormia,
nesse trajeto de 40 minutos, chegava lá e eu vendia normalmente depois das 9 da manhã. Né? Eu chegava às 8, só ia vender depois das 9. Aí quando eu atentei para isso, eu mudei a minha postura, eu parei de dormir no trajeto do trabalho e fui lendo, ou fazendo palavra cruzada, alguma coisa para ativar meu cérebro. E aí eu vi que eu comecei a vender entre 8h20 e 8h40, eu ganhei meia hora, 40 minutos de tempo hábil, né? Tempo ativo de trabalho por dia, só por uma atitude que eu mudei no trajeto de casa para o trabalho. Esse é um dos exemplos, né? Então, por exemplo, eu controlava o que eu ia comer no meio do dia. Porque, por exemplo, se eu como feijoada no meio do dia, né, depois do almoço eu vou estar morgado, eu não quero saber de nada com a vida, eu quero dormir. Né? O organismo está canalizando toda a minha energia para fazer a digestão daquele tanto de ferro que eu comi. Então, se eu faço isso, eu estou boicotando o meu resultado. Eu não vou ter disposição de ligar, com quem eu falar ele vai perceber que eu não estou bem. E aí, então, o que eu fazia? Eu controlava o cardápio do que eu podia ou não comer no meio do dia, para que isso não prejudicasse o meu resultado. Então, esses tipos de informação, por mais banais que elas pareçam, elas influenciam e muito no seu resultado. E aí vamos avançar, porque mais um outro diferencial. Outra coisa que você tem que entender é isso, é que tudo que não te ajuda, atrapalha. Então, você tem que se conhecer e saber o que você pode ou não fazer. Você vai controlar alimentação, sono, lazer, esporte, trabalho. Você vai ter domínio sobre cada área da sua vida. E você não vai permanecer cometendo os mesmos erros. Se você sabe, por exemplo, que ficar jogando conversa fora, falando de crise mundial e de coronavírus, não sei o que, te deixa para baixo e depois disso você está desanimado e não quer saber de vender, não entre nesses assuntos. Na verdade, eu aconselho a ninguém entrar nesses assuntos. Você que está me assistindo aí, pelo amor de Deus, vira o disco. Não fala mais disso, não. Bora trabalhar. Né? Para com esse negócio de coronavírus. Ninguém quer saber disso mais, não. Todo mundo já sabe, já não tem muita novidade. O negócio é, gasta seu tempo falando de coisa produtiva e criando estratégia para ter resultado. Vamos avançar. Outra coisa que é um diferencial dos campeões é que ele é um exterminador de objeções. Só que aqui tem uma chave que eu quero te dar, que é o que eu fazia e eu quero te ensinar. Você tem que anotar todas as objeções que você ouve, todas. Imediatamente, assim que você acabou de ouvir uma objeção do cliente, vai lá e anota. E aí depois, com calma, você vai criar pelo menos 3 argumentações ultra, mega, super poderosas para destruir cada uma dessas objeções. E aí você vai testando e atualizando sempre esses argumentos. O que é importante você entender? Clientes não compram porque você não vendeu para eles. Não é porque ele não quer comprar, porque senão ele nem estava na sua frente. Ele não comprou porque ele usou uma objeção que você não conseguiu quebrar. Ele não comprou porque ele não se sentiu seguro em fazer essa aquisição. Ele não comprou porque, de alguma maneira, a pergunta que está dentro dele, você não deu conta de responder. E qual que é a pergunta? O que eu vou ganhar com isso? Ou será que vai dar certo? Será que vai ser bom para mim? Então, todo mundo tem perguntas internas e ele vai se resguardar ao máximo para não entrar em nenhuma latada e ele precisa estar 100% consciente de que aquilo que ele está fazendo é bom para ele. Quem tem essa responsabilidade de levá-lo nesse processo? É o vendedor. Então, uma vez que você vai descobrindo quais são as objeções que os clientes usaram para não comprar de você e criando argumentações que resolva esse problema, que responda essas perguntas internas, que tragam essa segurança para o cliente, então você eliminou esse obstáculo e aí você já pula para o fechamento. Né? Você não caia na latada de quebrar uma objeção, né? Dando um argumento e depois vira para o cliente e fala, e aí, vamos fechar? E aí, vamos fazer? E aí, vamos assinar o contrato? Não, você não pergunta, você já lida com a coisa como se ela já tivesse fechado. Então, você acabou de responder a objeção, você já dá a notícia para ele, então, parabéns, você já adquiriu esse imóvel, vamos marcar que hora que você vai lá amanhã para a gente assinar o contrato, ou você quer que eu venha até você, você não pergunta se o cliente quer, porque ele quer, ele está ali na sua frente, você já respondeu tudo que tinha para responder, e você conduz ele para o fechamento. Vamos avançar. Outra coisa que é muito importante, não desistir. O que é o diferencial de um campeão para um medíocre? É porque o campeão ele manteve o ritmo até o final, ele não desistiu, ele não titubeou, ele não diminuiu a pegada, ele continuou realmente crescendo. Então a resiliência, eu anotei aqui, é importante, é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos e resistir a pressões. Então eu quero te falar, está muito difícil? Ok, parabéns, continue. Caiu? Ah, legal, levanta. Ah,
tá complicado demais. Ok, pensa, cria uma solução, mas não permanece caído no chão e reclamando da vida. Não desiste, você não tem essa opção, você está me ouvindo? Eu estou falando principalmente para corretores de imóveis e que eu transito no meio deles, não só por causa do meu envolvimento aqui com a MyBroker, mas porque nós temos quase 100 corretores lá na igreja que eu relaciono com eles já há muitos anos. E o que acontece? Na hora que vende, ótimo, nossa, ser corretor é a melhor coisa do mundo, que porta que Deus abriu, que benção. Aí ficou um tempo sem me der, eu tenho que arrumar um trabalho, eu tenho que arrumar um emprego fixo, eu não estou dando conta, ó céus, ó vida, ó azar, né? Vira aquela hiena do desenho de antigamente. Então, uma vez que você entrou para uma profissão, você não pode abrir mão dela. Você não tem que sair desistindo das coisas assim. Eu sei que a gente está na pior geração que já existiu até hoje, né? Imediatista, fast food, que é tudo para ontem. Né? Eu sou pastor, eu acompanho casais. O povo, qualquer coisa quer largar. Pela madrugada. Não, você vai continuar, você vai firmar o golpe, você vai mudar o que tem que mudar, você vai orar, você vai pedir ajuda, mas não use a opção de desistir como sendo uma das coisas que está na mesa, porque não está. Né? Então não chute o balde. Vou dar essa notícia, eu falo isso sempre para quem está perto de mim, não chute o balde. Por quê? Porque não tem balde para chutar. Você vai parecer um louco chutando vento. Não tem do que desistir. Sua vida está aí, filho. Vai trabalhar. Para de querer desistir. Para de ficar cogitando de mudar. Enquanto você tiver no seu coração outra opção na mesa, aí você sempre vai estar olhando para ela. Isso é no casamento, isso é no trabalho, em cada área de sua vida. Então não tem outra opção. Você é corretor? Cai para dentro. É aí que você vai ter resultado, que você vai crescer, que você vai realizar os sonhos, que você vai abençoar a sua família, que você vai abençoar as pessoas que você ama. Não fique cogitando na hora da crise de desistir de mudar. Por quê? Porque aí, em vez de gastar energia para melhorar e resolver o problema, você vai gastar energia já procurando outra coisa. Então não faça isso, não caia nesse engano de ser uma pessoa inconstante. Né? Eu falei aqui, ajudei mais de 3.000 pessoas a conseguir emprego em 16 meses. E o que eu vejo demais no currículo do povo? É que macaco fica pulando de galho em galho o tempo todo. Esses têm muita dificuldade de arrumar emprego mesmo, porque nos últimos 2 anos trabalhou em 6 lugares diferentes, não firme em lugar nenhum. Antigamente não, você ia falar com alguém, trabalha onde? Trabalho em tal lugar há 18 anos. Tenho 20 anos de empresa. Aposentei na empresa tal, primeiro e último trabalho. Hoje em dia, o cara num ano trabalha em 3, 4 lugares diferentes. Então é importante para você ser constante. Não desiste, vai até o final. Profissionaliza, afia o machado, cai para dentro, melhora o processo, corrige, pede ajuda, mas não lide com a possibilidade de desistir. Vamos avançar. Próximo tópico, aí é um estilo de vida que eu quero te propor, é o Networking Lifestyle. Fica bonito de falar, né? Porque na época dos coaches aí tudo é meio americanizado, fica mais bonito. Mas você tem que viver esse estilo de vida de alguém que relaciona. Então eu quero te chamar para isso. Primeiro, invista em relacionamento. Crie afinidade com seus clientes. Ache assuntos em comum. Gere vínculos duradouros. Gere vínculos que vão além da venda. Por quê? Porque você lembra que pessoas são portas e geram oportunidade. Olha, eu posso te falar disso porque eu creio que posso dar aula disso. Porque eu tenho 14.000 contatos no meu celular, participo de 212 grupos no WhatsApp e falo com uma média de 400 pessoas diferentes por dia. E a minha vida é relacionar com as pessoas. E agora eu faço isso não por obrigação, não é por ofício, não é porque eu sou pastor ou vendedor. Eu faço isso porque eu sou inteligente. Eu sei dar valor naquilo que tem valor. E pessoas têm valor, coisas têm preço. Você compra as coisas, pessoas não. Então você usa os relacionamentos para valorizar realmente esse contato com as pessoas, valorizar o indivíduo, e isso de alguma maneira lá na frente pode se transformar numa oportunidade que vai se abrir diante de você. Outra coisa que você tem que atinar para isso urgentemente é que você tem que transformar os seus clientes em parceiros. Né? Você tem que aproveitar todo o contato que você faz para conseguir indicações, usar a credibilidade do seu cliente com sabedoria, né, para fechar mais vendas, e recompensar esses clientes que estão te indicando de alguma forma. Então eu dei uma ideia dessa para o irmão um tempo atrás. Aí o que ele fez? Ele pegou um cliente que deu uma indicação para ele e ele não tinha dado nada para esse cliente que indicou. Ele fechou uma venda fruto de uma indicação de um outro cliente dele, mas esse cliente que indicou não ganhou nada.
Aí eu conversei disso com ele, ele foi lá, comprou uma caixa de bombom da Copenhague, mandou entregar lá para o cliente dele que indicou. E aí na hora que o cliente viu, ele falou, uai, que é isso? O negócio compensa demais. Ganhei chocolate porque eu indiquei. Não, peraí, anota aí mais tantos contatos aí. E aí ele mandou mais indicações que viraram mais vendas. E aí eu falei, é lógico que dar chocolate é bom, né? Eu brinco falando que no céu vai ter Coca-Cola, picanha e chocolate, isso é certeza, mas melhor do que isso é dar dinheiro. Então, de alguma maneira, recompense. Se não for com dinheiro, com presente, com um buquê de flores, com a caixa de bombom, com a viagem, sei lá o quê, baseado no seu ticket médio, seja inteligente, transforme cada um dos seus clientes em parceiros de negócio que vão te indicar para serem recompensados. E uma vez que você está alargando a sua carteira de clientes, você está conectando pessoas que vão te ajudar cada vez mais a vender muito mais do que você está vendendo. E isso já pula para a terceira coisa que eu quero te falar. É de você entender que o networking realmente vale mais do que o dinheiro. Então você tem que aprender, e isso é uma dica que eu te dou baseado, como eu falei, no que eu vivo, você tem que aprender a se transformar nessa porta. Do mesmo jeito que eu falei que pessoas são portas, é importante você abrir a mente para isso. Você tem que ser a maior das portas. Você tem que ser essa pessoa que faz a ligação entre os seus clientes para eles fazerem negócio. Você tem que se transformar numa central de negócio, gerando vendas o tempo todo e abrindo portas para quem você conhece. Então, como assim? Vamos supor que você vendeu um apartamento para um cara que é dono de uma loja de pneu. E aí depois, agora você está oferecendo uma casa para um outro cliente que vai comprar essa casa. Aí ele comentou que está querendo comprar pneu. Aí você não ouve isso e descarta a conversa. Não, você imediatamente indica para esse novo cliente aquele outro que tem a loja de pneu. Na hora que esse cara que tem a loja de pneu vender lá o jogo de pneu por uma indicação que veio de você, que é o corretor dele, acabou, filho. Esse cara não compra mais nada de ninguém. Você virou o corretor dele. Por quê? Porque você não vende só as coisas para ele, você ajuda ele a vender. Aí assim você vai fazer com cada um dos contatos que você tem. Então é imprescindível, né? A minha dica que eu te dou é essa, faça como eu faço. Na minha agenda do celular eu tenho o nome da pessoa, de onde que eu conheço ela e qualquer empresa que ela trabalha. Então se é uma pessoa da igreja, eu coloco lá, fulano é da videira e tem loja de pneu, por exemplo. E aí o tempo todo eu estou indicando negócios um para o outro e o povo vai fazendo negócio e aí de vez em quando dá um presentinho para o pastor, que é bem esse, né? Mas eu não faço por causa disso, eu faço para abençoar, mas eu creio que em algum momento lá na frente, se eu precisar, de repente eu vou ter aí gente para me ajudar, né? E aí é importante, isso fecha esse assunto nesse próximo tópico. Acumule gratidão e não dívidas. Tenha pessoas em todas as partes que são gratas a você. Nutra relacionamentos baseados no que você pode fazer pelas pessoas e não no que elas podem fazer por você. Porque agora imagina, né? Eu fico me usando como exemplo, porque você sabe, só vivi minha vida, não posso ficar dando exemplo da vida dos outros. Então, baseado em mim, eu posso falar que é um bom exemplo disso. Imagina, eu tenho mais de 2.000 empresários na cidade, que eu fico indicando eles o tempo todo, gerando negócio, e mais de 3.000 pessoas que eu indiquei arrumar emprego. O que você acha que aconteceu? Eu tenho mais de 5.000 pessoas com algum tipo de ligação, de gratidão, que estão andando por aí. E aí, quando você menos espera, de alguma forma, essa pessoa quita, né, essa dívida de gratidão, te abençoando de algum jeito. Então, eu dei 2 exemplos. Um dia eu fui pregar num lugar e no trajeto, o carro estava sem combustível, parei para abastecer. Na hora que eu parei para abastecer, estou sem a carteira, esqueci em casa. Falei, não acredito. E agora é o seguinte, se eu tiver que voltar em casa, vai atrasar a pregação lá para onde eu estou indo. Me deu angústia. Mas, de repente, o frentista que estava na outra bomba me reconheceu. Foi lá, pastor Rafael, o senhor aqui e tal. Falei, que bênção e tal. Falei, querido, tem que ir, vou ter que ir em casa buscar a carteira. Aí ele falou, não, o que aconteceu? Eu expliquei. Ele falou, não, pode abastecer, eu te dou minha conta, amanhã você transfere para mim. Eu falei, não acredito, sério, você vai fazer isso por mim? Aí ele deu a notícia, falou, não, eu só estou trabalhando aqui porque eu arrumei vaga através do senhor, através do grupo que o senhor criou, senão eu estava desempregado. Aí eu falei, então maravilha, fiz, abasteci, no outro dia mandei para ele o recurso. E assim aconteceu já vários outros casos. Então quando você tem um monte de gente espalhada por aí, que você ajudou, que você serviu, de alguma maneira, em algum momento, você vai poder contar com essas pessoas. E vamos avançar, eu vou finalizar aqui com chave de ouro, né, com o último conteúdo. Esse é o último tópico que eu quero falar aqui para você. Quanto tempo que eu tenho ainda? Alguém tem que me falar. Então, cuidando do tesouro. Você sabe, você está trabalhando... 20 minutos? Então, você está trabalhando para conquistar as coisas, certo? Pelo menos deveria, né?
Você está trabalhando não só para subsistir, não só para sobreviver, não só para comer e dormir, mas você está trabalhando para conquistar as coisas, você está trabalhando para crescer, você está trabalhando para realmente avançar de todas as formas que você puder. Uma vez que então você olha essas conquistas como um tesouro que você conquistou, que Deus te deu, você não pode ser displicente, irresponsável, relaxado, de abandonar esses tesouros, de largá-los, né, pelo meio do caminho, correndo o risco de perdê-los. Então é importante você atentar para isso. Uma vez que você conquistou algo, isso se tornou parte de você agora, você vai guardar, você vai proteger isso. Ah, mas isso perder, ok, aí você vai conquistar de novo, você não vai perder a vida por causa disso. Mas você tem que aprender a cuidar do tesouro que você tem. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero te falar, cuide bem dos seus clientes. Um ótimo pós-venda é quando seu cliente lembra que você é um resolvedor de problemas, que você serve ele, que você ajuda ele. Clientes, eles são pessoas e eles possuem necessidades, eles têm problemas. Quando você, então, ajuda essas pessoas, né, a resolver esse problema, você se transformou nesse resolvedor de problemas e não um transportador de problemas, ou um ouvinte de problemas, ou um justificador. Então essas pessoas vão agregar muito mais valor a você. Então a primeira coisa que eu quero te falar, você tem uma carteira de cliente, você tem um monte de gente que você está relacionando, né? O outro palestrante, o percursor, falou disso antes do almoço. Quantos leads você já não pegou na vida? Às vezes você fez uma ligação para esse cliente, ele não quis comprar na hora, você abandonou. Não, gera relacionamento, vai mandando conteúdo, vai instruindo essa pessoa, vai mandando notícias, vai dando um bom dia, né, cheio de vida, vai realmente gerando algum tipo de vínculo que, né, ela não comprou de você naquela hora, mas na hora que ela precisar, ela vai te ter como uma referência. Por outro lado, esse é um cliente que não comprou de você ainda. Mas e o que comprou? Esse então, meu filho, pelo amor de Deus, esse é o bem mais precioso. Por quê? Porque talvez você não avalia dessa maneira. Você sabe, um cara que comprou de você, não foi a última compra da vida dele. Ele vai continuar comprando. Agora imagina que notícia ruim você encontrar com uma pessoa que você vendeu para ele, de repente, um imóvel, e aí você pergunta, e aí, como que tá a vida? Encontrou com ele anos depois, tá morando lá ainda? Ele, não, estou morando agora em outro lugar. Comprei uma casa num condomínio fechado. Aí você falou, praga, por que não fui eu que vendi para ele essa casa no condomínio? Por quê? Porque você perdeu o cliente, o tempo passou, você não manteve o contato, não manteve ele na sua base ativa de clientes, não manteve o relacionamento, não cuidou dele como um tesouro, e aí o outro foi e tomou esse cliente de você. Então a primeira coisa que eu quero reforçar com você nesse tópico, cuide bem dos seus clientes, seja alguém que ama o contato que você tem com essas pessoas e olham a eles realmente como o seu bem mais precioso. Vamos avançar. Outra coisa, que isso impacta diretamente no seu resultado, cuide bem da sua família. Não seja tolo em dar foco total em busca de sucesso e esquecer de gastar tempo de qualidade com a sua família. Organize a sua agenda, programe passeios, tenha férias, divirta-se com as pessoas que você ama. Por quê? Porque, como eu falei, pessoas têm valor, as coisas têm preço. Você tem que aprender a dar valor nas pessoas que Deus colocou perto de você, porque elas são importantes também para o seu resultado. E aí você tem que aprender a envolver essas pessoas nos seus sonhos, nos seus projetos, né? Ativá-las realmente para que elas contribuam com o sucesso que você quer alcançar, e não que elas boicotem. Você sabe, uma das coisas que eu faço no trabalho com os empreendedores radicais na igreja, que é o trabalho, né, com os empresários, é reunir com as esposas. Por quê? Porque as esposas têm um papel mais importante do que elas imaginam no sucesso da empresa dos maridos. Por quê? Porque se o cara... A gente tem uma expressão que a gente fala no meio empresarial, né, que montar negócio ou trabalhar com vendas é matar um leão por dia. Né? Você já deve ter ouvido essa expressão do matar um leão por dia adaptado para o que você queria falar. Agora imagina o quadro, o cara está montando um negócio no Brasil, né? Nós não estamos falando montando num lugar que tem economia estável, que está tudo belezinha, pouca carga tributária, né? No Brasilzão, velho sem fronteira, é um monte de desafio, burocracia monstro, corrupção, um monte de canseira. Aí o cara está montando um negócio,
Ele está trabalhando para manter esse negócio. Ele tem um monte de leões para matar por dia, não é um leão por dia. Então ele sai de casa assim, é para matar ou morrer, é tudo ou nada. E aí ele vai lá, ele tem concorrência, ele tem um clima, ele tem coronavírus, ele tem o dólar, ele tem um fornecedor, ele tem um cliente, ele tem um marketing, ele tem o financeiro, ele tem que lidar com tudo. Imagina esse cara ao longo do dia. Ou é vendedor, ele ligou para cliente, ele foi mostrar, foi aquela canseira. Aí ele chega em casa, depois de ter, parecendo Indiana Jones, com a roupa suja de sangue, com a faca na mão ainda, né, e o chicote na outra, aí matou lá um monte de leões. Aí quando ele chega em casa, qual que é a surpresa dele? O Godzilla está lá. Né, e aí ele dá de cara com um monstrão, né, que é muito pior do que qualquer leão, porque daí essa esposa, essa sim tem o poder de matar ele. Os leões não, os leões ele consegue superar, agora a esposa ele não dá conta de vencer. Se ela não joga no time dele, se ela jogar contra, ela vai ganhar de goleada. Por quê? Porque ela vai colocar uma pressão nele, na hora que ele entra em casa, ela nem recepciona ele, ela já destampa logo a metralhadora, e aí, pagou isso, pagou aquilo, não pagou, nós vamos morrer, nós vamos ser despejados, nós vamos perder tudo, e você tem que fechar esse negócio, você tem que arrumar emprego, você tem que largar a mão de ser corretor, você tem que arrumar um trabalho fixo, e aí se a sua esposa, ou sua família, seu cônjuge, seus filhos, se quem está na sua casa, ao invés de proporcionar para você esse ambiente de renovo, de descanso, de paz, de harmonia, de recarregar a bateria realmente, para no outro dia você sair para matar quantos leões tiver, o inverso disso vai te boicotar demais, e os seus resultados não serão tudo aquilo que poderiam ser. Agora é importante você entender que você que gera esse ambiente, é você que é o responsável por transmitir confiança para o seu cônjuge, por trazer para ele a segurança que precisa, por envolvê-los nos seus sonhos, por não permitir que eles fiquem irados. Por quê? Porque você sabe equilibrar as coisas. Você não dá 100% de foco numa coisa. Agora, uma coisa que eu quero te ajudar aqui, desmistificar, é que existe uma outra mentira que fala que a gente tem que estabelecer prioridades. E aí tem gente que coloca uma listinha assim, que fala, primeiro tal coisa, depois tal coisa. Então, primeiro Deus, segundo a família, depois o trabalho. Eu quero te falar, não existe essa listinha. O que existe é o seguinte, você vai vivendo, e o que está bom, você deixa ficar bom, o que está ruim, você dá mais atenção naquela hora para melhorar. Então tem algo que está muito bom e tem algo que está ruim, você diminui a tensão aqui e aumenta aqui. E aí a sua vida é uma vida de ir equilibrando os pratos, não de você estabilizar tudo e pronto, ficar com os pés para cima. Então não existe esse negócio de estabelecer prioridade nessa ordem, não. Sua família vai ter que entender, num momento como esse, por exemplo, ficou 40 dias em casa, de quarentena, aí de repente libera para trabalhar, está cheio de conta, cheio de compromisso, cheio de situações para resolver. Você já ficou 40 dias em casa com a família, agora sua mulher vai exigir que você fique mais em casa? Não, ela vai te liberar, desde que você converse bem a coisa. Meu bem, é o seguinte, vai abrir as porteiras agora, nós vamos voltar ao normal, e eu preciso dar um foco monstro agora no trabalho, então você vai ter que me liberar aí durante um tempo, até equilibrar as coisas, eu vou ter que cair para dentro mesmo, para trabalhar. E aí o seu cônjuge, entendendo isso, com essa comunicação saudável, com esse relacionamento sadio, ela vai te dar o suporte que você precisa para ir para a rua ter o resultado. Agora, se não conversa as coisas, né, se vai vivendo empurrando com a barriga, aí a chance de ter problema é muito grande e isso impacta diretamente nos seus resultados. Então, por favor, não faça isso. Tenha essa percepção de que as pessoas que Deus colocou ao seu lado, elas têm valor. Você tem que valorizar, cuidar desse tesouro. Vamos avançar. Outra coisa importante, que isso daqui, acredite, impacta também demais o seu resultado, é você aprender a comemorar o resultado. Então, mais importante do que você chegar no topo é ter com quem comemorar quando você chegar lá. Aí, o que eu quero te dar uma dica aqui? Presta atenção. Inclua nas bênçãos, naquilo que você está desfrutando, inclua as pessoas que você ama e que te ajudaram a chegar lá. E torne elas participantes disso. Né? A Bíblia diz em Gálatas 6,6, isso, torne participante de todas as coisas boas aquele que te instruiu na palavra. Então, uma vez que você pega as pessoas que te ajudaram, as pessoas que estão te dando esse suporte, e quando você tem uma conquista, você vai e envolve elas no benefício dessa conquista, de alguma maneira você os recompensa, torna eles participantes disso, o que você vai ter? Uma experiência muito boa. Então, o que eu sempre fiz? Eu sempre comemorei resultado. Fechei uma venda muito grande, ganhei muito dinheiro. Hoje tem festa, hoje nós vamos jantar
jantar fora, hoje eu vou dar um presente para minha esposa, hoje alguma coisa vai acontecer. Né? Para quê? Para marcar aquele dia, para que isso gere uma sensação saudável, positiva, que depois eu vou querer vivenciar mais vezes. Eu vou querer voltar a ter essa experiência de ver a minha família feliz, de ver as pessoas que eu amo felizes, por causa de um resultado que eu tive. E aí o outro lado também é verdadeiro, porque quando a sua família, ou alguém que você ama, que você abençoa quando você tem uma conquista, e ela desfruta dessa bênção junto com você, ela vai te incentivar, te motivar, te apoiar, para que você continue tendo conquistas, tendo resultados. E uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, nem estava no meu esboço aqui, mas eu quero te falar, e você sabe, né? Eu sou crente em tempo integral, eu não penduro esse negócio de ser crente no cabide e vou fazer outra coisa, não. Então, sendo muito crente agora, eu quero falar algo da parte de Deus que eu sinto aqui. Sabe algo que é poderoso? É a honra. A honra é um negócio que você não consegue dimensionar o impacto dela. E nesse texto mesmo de Gálatas 6,6, se você pegar e continuar lendo esse texto, você vai ver que a Bíblia está falando que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Só que é importante você entender que esse zomba aqui não é no quesito zombaria, como a gente imagina, tipo assim, de Deus não, você não vai, como que eu falo? Você não vai oprimir Deus, você não vai zoar com Deus, porque você fez e ele não. Então o que está falando aqui é o seguinte, de Deus não se ganha. Nessa competição da generosidade, não tem como você ganhar de Deus, você nunca vai zombar dele falando o seguinte, eu fui mais generoso do que você. Então quando você anda pelo caminho da honra, de abençoar quem está perto de você, de tornar participante das coisas boas as pessoas que te apoiaram e te ajudaram, você está lançando sementes da generosidade. Olha, o que Maybrucker está fazendo aqui é poderoso, está tendo um custo enorme aqui, fazendo toda uma estrutura, um monte de gente aqui que está por trás das câmeras trabalhando, que estão sendo pagas para fazer isso, e aí eles estão fazendo isso em troca do quê? De doação. Então eu quero te incentivar, você está aí assistindo, dá a sua doação agora, se você não deu ainda, coopera, contribui, por quê? Porque você está lançando sementes. E de Deus você não vai zombar, não tem como você ganhar dele na generosidade. Ele vai sempre ganhar de você, ou seja, na medida que você semeia, você vai colher. Só que a colheita nunca é proporcional ao que você semeou, você sempre colhe mais. Você planta e a Bíblia fala que você colhe 30, 60 e 100 vezes mais. E aí, para encerrar essa minha apresentação, eu quero finalizar falando isso daqui para você. Um segredo do sucesso poderoso é você ter favor de Deus sobre a sua vida. Então, como que você faz para ter favor de Deus? É depender do Senhor. Então, dependa de Deus em tudo. Inicie seu dia, trace alvos, crie metas, dependendo de Deus. Então, você vai crer que Ele pode e quer te abençoar, para que então você possa desfrutar de tudo isso que Ele criou por amor a você e você ser o mais feliz que você poderia ser. Então, presta atenção, vou finalizar falando algo para você. Poucas pessoas duvidam do poder de Deus. Né? Todo mundo sabe, Deus é Deus, Ele tem poder, tudo que existe foi feito por meio dEle. Ok, Deus tem poder, mas por que duvidam que vai ser abençoado por Ele? É porque não duvida que Ele tem poder para abençoar, mas duvida que talvez Ele queira abençoar. Então eu quero te dar essa dica aqui, Deus não apenas pode te abençoar, mas Ele quer te abençoar. Ele não quer que você seja medíocre, Ele não quer que você passe dificuldades, Ele não quer que você perca a sua família, Ele não quer que você fracasse, Ele não quer que você seja infeliz, Ele quer te abençoar. Por quê? Porque Ele te ama. Então dependa dEle para isso, não decida viver sua vida na força do seu braço, mas decida depender do Senhor, crendo que é Ele que te supre, é Ele que te sustenta. A Bíblia diz que é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Você precisa de sabedoria, você pode pedir, e a Bíblia diz que Ele vai te dar, porque Ele dá para todos de graça. Então dependa de Deus, não viva uma vida desconectada, não tente separar, não existe esse negócio de separar a sua vida pessoal, profissional e espiritual, é tudo uma vida só, é tudo você, e tudo tem que ser conduzido na presença de Deus para desfrutar do melhor dele. Quero agradecer publicamente aqui, encerrando oficialmente essa live, agradecer o Ricardo, esse discípulo precioso, que é um presente que Deus me deu, né? O Leandro, o Albuquerque, o Hugo e também o Ronaldo, essa equipe maravilhosa aí que estão unidas para ser bênção na vida de cada um dos cooperadores e para realmente fazer com que não só os clientes, mas também os profissionais que trabalham com ele desfrutem do melhor e sejam felizes, né? Então eu quero agradecer vocês, chamar aqui quem vai me suceder agora, vai me dar um abraço poderoso aqui, é o Ricardo.
né? O Ricardo ele tem uma característica, né? Ele é alguém sempre muito generoso, muito aberto a servir e a colaborar. Então eu quero louvar a Deus pela vida do Ricardo aqui publicamente. Amém. Deus abençoe Obrigado. vocês.